Capítulo 7. Por volta do meio-dia, Hotel Squire. Victor e Sidney estavam no quarto do hotel, comendo pizza fria e examinando os perfis que Meet havia separado para eles. O próprio Meet tinha saído para resolver uma pendência, e embora os olhos de Victor vasculhassem o perfil de um homem de meia-idade chamado Zachary Flange, sua mente estava muito mais concentrada no celular, ligado e ao alcance do seu lado na bancada, e no nome de Estelle do que nos documentos. Ele tamborilava sobre a perna. No lado oposto ao telefone, havia o perfil de um homem mais jovem chamado Dominic Husher. Sidney estava empoleirada numa banqueta, terminando sua segunda fatia de pizza. Victor viu quando ela olhou de relance para a foto de Ellie no jornal, enfiada debaixo do terceiro perfil, que pertencia à garota de cabelo azul chamada Beth Kirk. Ele a observou estender a mão e tirar o artigo dali de baixo, olhando para ele com aqueles grandes olhos azuis. Não se preocupe, Sid, disse Victor. Vou fazer com que ele sofra. Ela ficou imóvel por um tempo, o rosto feito uma máscara, e então a máscara rachou. Quando veio atrás de mim, começou ela. Ele me disse que era por um bem maior. Sidney cuspiu as últimas 3 palavras. Ele disse que eu era artificial, uma afronta a Deus. Esse foi o motivo que deu para tentar me matar. Não achei um motivo lá muito bom. Ela engoliu em seco, mas foi o suficiente para minha irmã me entregar. Victor franziu o senho. A questão da irmã de Sidney, Serena, ainda o perturbava. Por que Ellie não a havia matado? Ele parecia determinado a matar todos os outros. Eu sei bem como isso é complicado, comentou ele, erguendo os olhos do perfil que segurava. O que sua irmã pode fazer? Sidney hesitou. Não sei. Ela nunca me mostrou. Era para ela ter me mostrado, mas aí o namorado dela meio que atirou em mim. Por quê? Por quê? Respondeu ele. Ele está mantendo sua irmã por perto. Deve ter um motivo. Ela deve ter algo de valor para ele. Sidney baixou os olhos e deu de ombros. Mas, acrescentou Victor, se fosse apenas uma questão de valor, ele teria mantido você por perto. Ruim para ele, bom para mim. O vislumbre de um sorriso atravessou a boca de Sidney. Ela jogou a borda da pizza para o cachorro preto no chão. Doll ergueu a cabeça e a apanhou antes que tocasse o chão. Em seguida, o cachorro se levantou e deu a volta na bancada até Victor, encarando a borda da pizza dele com expectativa. Victor o alimentou com a massa e deu uma coçadinha nas orelhas do cachorro, que chegavam até seu abdômen, mesmo sentado na banqueta. Ele olhou do animal para Sidney. Estava de fato colecionando vira-latas. O celular tocou. Victor largou o documento e ergueu o telefone num só movimento. Alô? Peguei o cara, avisou Mitch. Dane ou Estelle? Dane. E até encontrei uma sala para a gente. Onde? Perguntou Victor, colocando o casaco. Olhe pela janela. Victor andou a passos largos até as janelas enormes e apreciou a vista. Do outro lado da rua, a 2 edifícios de distância, havia o esqueleto de um arranha-céu. Paredes de construção de madeira circundavam o andaime, e uma faixa na qual se lia Falcon Price estava fixada na frente. Mas não havia ninguém trabalhando. O projeto fora interrompido ou abandonado. Perfeito, disse Victor. Estou a caminho. Ele desligou e viu que Sidney já havia descido da banqueta e estava segurando o casaco vermelho, à espera. Não pôde deixar de pensar que ela exibia a mesma expressão que Doll, de expectativa, esperança. Não, Sidney, eu preciso que você fique aqui. Por quê? Porque você não acha que eu sou uma má pessoa e não quero que você descubra que está enganada. Victor abriu caminho pelo forro de plástico que isolava os espaços inacabados do térreo do arranha-céu. Seus passos ecoando no concreto e no aço. A fina camada de poeira nos cômodos externos mais expostos do edifício sugeria um projeto recém-abandonado. Porém, a qualidade dos materiais e a excelente localização da construção o faziam pensar que não permaneceria abandonado por muito tempo. Construções em transição eram perfeitas para encontros como aquele.
Algumas coberturas de lona enceradas depois, encontrou Mitch e um homem sentado numa cadeira dobrável. O homem na cadeira parecia indignado e, em seu âmago, aterrorizado. Victor quase conseguia sentir o medo, uma versão mais leve da reverberação irradiante provocada pela dor. O sujeito era esbelto, de cabelos curtos e pretos e mandíbula bem marcada. Suas mãos estavam presas nas costas com fita adesiva, e ele ainda estava fardado. O colarinho com alguns pontos escuros pelo sangue. O sangue vinha da sua bochecha ou do seu nariz, ou talvez de ambos. Victor não sabia dizer ao certo, mas poucas gotas haviam caído no distintivo no peito dele. Tenho que admitir, disse Victor, que estava torcendo para que fosse o Stel. Você disse que qualquer um dos dois serviria. Stel estava fora. Peguei esse aqui numa pausa para o cigarro, explicou Mitch. Victor deu um sorriso bondoso enquanto voltava a atenção para o homem na cadeira. Fumar faz mal à saúde, policial Dane. O policial Dane disse alguma coisa ininteligível por causa da fita adesiva sobre sua boca. Você não me conhece, continuou Victor. Ele descansou a bota na parte lateral da cadeira dobrável e a inclinou. O policial Dane desabou, batendo no chão com um estalo e um gemido abafado, e Victor segurou a cadeira antes que ela caísse. Virou-a com um movimento suave e se sentou. Sou amigo de um amigo seu, e ficaria muito grato se você me ajudasse. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Quero que você me conte quais são os seus códigos de acesso para o banco de dados da polícia. O policial Dane franziu o senho. Mitch também. Vic, disse ele, curvando-se para perto de Victor, para que Dane não o ouvisse. Para que você precisa disso? Eu já invadi o banco. Victor não pareceu se importar se o policial entreouvisse. Você me deu acesso para a leitura, e eu agradeço por isso. Mas quero fazer uma publicação, e para isso preciso de uma identificação reconhecida. Era hora de mandar outra mensagem, e Victor queria que todos os detalhes fossem perfeitos. Os perfis marcados tinham a assinatura do autor, e como o próprio Mitch havia indicado, todos pertenciam a uma das duas pessoas, Stel ou Dane. Além do mais, disse Victor deslizando da cadeira para se levantar. Assim é mais divertido. O ar no ambiente começou a chiar, o esqueleto exposto do edifício refletindo de volta a energia até que todo o espaço estivesse zumbindo. Você deveria esperar lá fora, disse ele para Mitch. Victor havia aperfeiçoado sua arte. Era capaz de escolher uma pessoa numa multidão e fazê-la cair feito uma pedra. Mas mesmo assim, não gostava de ter outros por perto. Só por precaução. De vez em quando, ele se exaltava um pouco e a dor transbordava, vazava em outras pessoas. Mitch, que o conhecia bem o bastante, não fazia perguntas. Apenas puxou uma cobertura de lona de plástico para o lado e foi embora. Victor o observou sair. Então, flexionou os dedos, como se precisasse de agilidade neles. Sentia uma pontada de culpa por envolver Mitch nisso. Não é como se o homem estivesse acabado numa prisão de segurança máxima apenas por ser um hacker, mas ainda assim, sequestrar um policial era um delito grave. Não tão grave quanto os crimes que o próprio Victor estava prestes a cometer, é claro. Mas, dado a ficha criminal de Mitch, não pegaria nada bem para ele. Victor havia pensado em dispensar o amigo, assim que estivessem do lado de fora da cerca da penitenciária. Mas o fato era que ele não possuía força sobre-humana e precisaria de alguém que o ajudasse a se livrar dos corpos. Além do mais, havia se acostumado com a presença de Mitch. Ele suspirou e voltou a atenção para o policial, que tentava falar alguma coisa. Victor se agachou e colocou o joelho pressionado no peito do homem, enquanto descolava a fita adesiva. Você não sabe o que está fazendo, vociferou o policial Dane. Você vai acabar na cadeira elétrica por isso. Victor deu um leve sorriso. Não se você me ajudar. Por que eu deveria te ajudar?
Victor colou a fita de volta na sua boca e se levantou. Ah, não deveria. O zumbido no ar ficou mais intenso e o corpo do policial Dane sofreu um espasmo, seu grito abafado pela fita. Mas vai, mesmo assim. Capítulo 8. Hoje à tarde, Hotel Squire. Eli ainda estava olhando para a tela quadriculada do banco de dados da polícia quando ouviu a porta se abrir atrás dele. Ele tocou a tela, fechando o perfil de um IO não confirmado chamado Dominic Husher, ao mesmo tempo que um par de braços esbeltos envolveu seus ombros e lábios roçaram a sua orelha. Por onde você estava? Perguntou ele. Fui procurar Sidney. Ele se retesou. E? Nada ainda, mas deixei uns avisos por aí. Pelo menos a gente vai contar com mais pessoas de olho. Como foi no banco? Eu não confio em Estelle, disse ele pela 100ª vez. Serena suspirou. E Barry Lynch? Estava morto de novo quando cheguei lá. Ele ergueu o desenho infantil da mesa e o entregou para ela sem se virar. Só que deixou isso. Ele sentiu o desenho ser arrancado dos seus dedos e pouco depois Serena disse: Não sabia que Victor era tão magro. Não é hora de brincadeira, esbravejou Eli. Serena girou a cadeira para que ele ficasse de frente para ela. Seus olhos estavam frios como gelo. Tem razão. Você me disse que matou Sidney. Eu achei que tivesse matado. Serena se inclinou e tirou os óculos com lentes falsas do rosto de Eli. Ele tinha se esquecido de que ainda os estava usando. Ela os enfiou no cabelo como se fossem um arco improvisado e o beijou. Não nos lábios, mas entre os olhos, no ponto onde surgia uma ruga, sempre que resistia a ela. Achou mesmo? Perguntou ela, perto dele. Ele forçou a pele a não se contrair sobre o beijo. Era mais fácil pensar quando Serena não estava olhando para ele. Achei. Ele se sentiu aliviado ao dizer isso. Uma pequena palavra, no máximo uma meia-verdade, e só. Fora difícil e ele tinha ficado exausto, mas não havia dúvida de que estava melhorando em esconder as coisas dela. Serena se afastou o suficiente para capturá-lo com seus frios olhos azuis. Ele via a maldade neles, articulada e astuta, e pensou, não pela primeira vez, que devia tê-la matado quando tivera a oportunidade.